Você sabe dizer qual é a diferença entre arte sacra, arte sagrada e arte religiosa? Elas querem dizer a mesma coisa? É muito comum o uso dos termos como sinônimo de todo tipo de arte de cunho cristão. Mas, na verdade, para a Igreja Católica, elas remetem a criações artísticas que têm finalidades e significados bem diferentes entre si. O debate sobre arte sacra e arte sagrada já gerou muita confusão e não foi à toa. Os artistas que decoraram as primeiras basílicas na igreja tinham como objetivo auxiliar no aprendizado e na memória dos fiéis, cuja maioria não sabia nem ler nem escrever. Era uma forma de transmitir ensinamentos, estimular a memória e auxiliar a imaginação. Porém, mesmo esses primeiros mosaicos e pinturas foram objeto de muito debate e lutas violentas na igreja por parte dos iconoclastas, que acreditavam que esse tipo de representação flertava com a idolatria. Na Igreja Oriental, a coisa terminou tomando uma dimensão verdadeiramente radical. Os ícones passaram a ser vistos como arte sagrada mesmo, com um valor análogo ao de uma relíquia para os católicos. Assim, o estilo dos ícones foi se tornando cada vez mais sacralizado e rígido, sem grandes variações de uma geração para outra, sendo elaborados de maneira praticamente ritual. Isso pode ser visto na tradição que remete, por exemplo, às mãos de São Lucas, a primeira pintura de Nossa Senhora, conhecida como a Virgem do Perpétuo Socorro. Daí o respeito venerável pela reprodução da imagem sem grandes variações, principalmente na Igreja do Oriente, como se fosse necessário tratar esses tesouros da tradição cristã com o mesmo cuidado que havia com a palavra e com a liturgia. Essa não é propriamente a visão dos católicos sobre o tema. Para nós, as imagens continuam sendo instrumentos pedagógicos, mas também portas de acesso aos protótipos a que remetem, elevando a nossa imaginação e nos despertando os sentimentos adequados ao culto. Porém, não se trata de um poder intrínseco ou de um objeto que deve ser cultuado como um ídolo. As obras de arte sacra, como as imagens e os ícones, por exemplo, têm a finalidade, então, de servir ao sagrado. E ainda que sejam abençoados por um padre, não são objetos sagrados em si. Ainda assim, o respeito pela venerável tradição dos ícones permanece. São obras de arte que têm extremo valor e que têm ajudado na formação da personalidade e na conversão de milhões de fiéis ao longo dos séculos. Nas palavras do Papa Pio XII, a arte sacra é o tipo de arte realizada para o culto sagrado, como meio de levar os homens até Deus. Ou seja, na arte sacra, o culto e a oração a Deus é o fim. Já a arte religiosa está ligada à subjetividade do artista. É a arte que reflete a sua vida religiosa. Nesse caso, é como se Deus estivesse no meio e não mais no fim. Quer dizer, o culto divino não é o fim da arte religiosa. Mas nesse tipo de produção, vemos as marcas da devoção do artista. A arte religiosa é devocional. O tema, a forma e o conteúdo são marcados pelos sentimentos e pelas práticas religiosas do artista. E a falta de valor propriamente sacro desse tipo de obra se evidencia também pela sua presença fora de ambientes religiosos, como museus e galerias, por exemplo. Ainda que existam muitas obras de arte religiosas localizadas em igrejas espalhadas por todo o mundo. Vejamos alguns exemplos na obra do artista espanhol Diego Velázquez, um pintor do século XVII, que trazia em seu trabalho principalmente temas oficiais e religiosos. O catolicismo da Europa, em plena luta contra as heresias protestantes daquela época, se fazia presente na obra de Velázquez, mas sem dominar por completo a sua subjetividade. Ele elegia como modelos para suas pinturas os seus próprios familiares, e a busca pelo naturalismo era uma das marcas do seu trabalho. Na pintura intitulada La Imaculada Concepción, realizada pelo artista em 1618, vemos o rosto de sua futura esposa Juana Pacheco na reprodução da Virgem Maria. O mesmo vale para La Adoración de los Magos, do ano seguinte. Nesta pintura, considerada um retrato de sua família, há uma delicada alusão ao batismo de sua filha, que foi usada como modelo para a representação do menino Jesus, além da inscrição do ano 1619, o ano de nascimento da criança. Não podemos deixar de observar também as mãos robustas da Virgem, que se assemelham às de uma mulher acostumada ao trabalho no campo. Há ainda uma terceira obra de Velázquez que chama a atenção por retratar uma cena que faz referência à paixão de Nosso Senhor. Intitulada Cristo y el alma cristiana, a pintura, apesar do tema religioso, traz símbolos da paixão em primeiro plano, como se fosse um ensaio de natureza morta, que era um dos focos do trabalho de Velázquez também. Isso é muito diferente do contexto do sagrado propriamente dito, em que a obra de arte não é objeto de vivência estética destinado ao conhecimento ou à exploração das paixões humanas, mas sim um importante meio de enaltecer a devoção religiosa, aprofundar a fé e levar a verdade. No entanto, o valor estético não se opõe ao sentido espiritual, na verdade o complementa, na medida em que a beleza também faz parte do divino. É possível, então, começarmos a diferenciar os termos e avaliar,
pelas características que eu já linkei até aqui, o que se considera arte sagrada, o que é arte sacra e arte religiosa. Ainda tem também o tipo de arte que podemos chamar de profana, que se coloca fora do âmbito do sagrado. Arte secularizada, mas isso é o tema para o próximo vídeo. E aí, o que vocês acharam? Se gostaram, curtam e deixem os comentários de vocês aqui embaixo. Podem dar exemplos de artistas que vocês conhecem que produzem arte sacra ou religiosa. Não deixe também de compartilhar, especialmente com aquele amigo católico que ainda não nos conhece. E se inscreva no canal. Eu sou Carla Rodrigues e essa é a Casa Católica.